Olá, boa noite a você que está aqui nos acompanhando pela Web Rádio Estação da Luz. Está, entanto, no ar mais um programa Espiritismo e Educação. Hoje, nós vamos dar início a uma série de temas ligados à família. Então, a importância da família, a missão educativa da família, como os pais podem melhor educar os seus filhos, as questões que envolvem a infância e também a juventude desses espíritos reencarnados. Então, vamos ter uma série de temas em que nós vamos trabalhar a família como uma grande célula educacional da nossa sociedade humana. Que a paz esteja em seu coração e, claro, nós não poderíamos iniciar sem trazer Jesus. Mas antes, como o nosso programa é ao vivo, você pode participar mandando o seu comentário, fazendo a sua pergunta dentro do tema. Faça isso através do WhatsApp, vai aparecer aí na sua tela daqui a pouco, ó, já está aparecendo, nós temos dois WhatsApp para que você possa utilizar, enviar o seu comentário, enviar a sua pergunta e também você pode fazer sua participação pelo Facebook e pelo YouTube, que são as plataformas onde a Web Rádio Estação da Luz transmite a sua programação. Você deve estar sentindo falta do Ronaldo Gomes, é que ele está com um problema de conexão aí com a internet. Nossa técnica já está trabalhando para solucionar, mas enquanto isso, nós vamos aqui prosseguir o programa. O tema de hoje é retirado do Evangelho, é uma passagem bastante significativa com o nosso Mestre Jesus. E tem por nome Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse é o tema de hoje do nosso programa Espiritismo e Educação. Aí está na tela, né, a nossa divulgação. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Você conhece essa passagem? Ela está tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trabalhou essa passagem no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que todos nós nos situemos, vou fazer aqui então a leitura da passagem que especificamente está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20, capítulo 3, versículos 20 e 21, e 31 e 35. Mas também se encontra em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. A passagem, então, é a seguinte. E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: Olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele, Jesus, respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, está aí a passagem que se encontra no Evangelho segundo Marcos e também no Evangelho segundo Mateus. Então, Jesus estava dentro da casa, que era a casa, na verdade, de Simão Pedro, mas havia uma aglomeração enorme de pessoas. Quando Maria, sua mãe, e seus irmãos, porque Jesus teve irmãos, foram buscá-lo. Mas a multidão era tão grande que eles não puderam entrar. Então, pediram para avisar Jesus que eles estavam lá do lado de fora e queriam
falar com o mestre. Jesus, então, olha para a multidão ao seu redor dentro da casa e faz, então, esta famosa indagação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para entendermos esta passagem, nós precisamos ter um olhar do ponto de vista espiritual, porque todos os ensinos de Jesus transcendem as questões meramente materiais, corporais, reencarnatórias. Ele sempre está tentando passar uma lição de fundo moral e espiritual. Não seria compatível com o nosso Mestre Jesus, que fez questão de lembrar um dos 10 mandamentos, que é honra teu pai e a tua mãe, não teria lógica que ele renegasse sua mãe e seus irmãos. Então, nós precisamos entender essa fala de Jesus como um ensino mais amplo. Mas o que ele, então, estava querendo dizer? Ora, a resposta ele mesmo deu, na sequência aqui da passagem. Porque depois que ele faz a pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele, então, olha para todos que ali estão e aponta a todos eles e diz aqui: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, todos aqueles que estavam no entorno de Jesus. Mas por quê? Todos esses eram sua mãe e eram seus irmãos. E Jesus então explica: porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, todo aquele que faz a vontade de Deus é irmão, é irmã, é mãe, é pai de Jesus. Portanto, ele estava ampliando a lição e mostrando que a verdadeira família não é a consanguínea, a genética hereditária. A verdadeira família é a espiritual. E é isso que Allan Kardec vai tratar neste capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um dos pilares do Espiritismo. Quando falamos de família, nós estamos tendo um olhar espiritual, como Jesus o teve. Ou seja, olha só, a família não é composta simplesmente dos meus pais biológicos e dos meus irmãos biológicos. A verdadeira família é aquela composta dos afetos espirituais, das afinidades espirituais. Vocês que estão aqui agora comigo, neste encontro do Evangelho, vocês que estão ávidos para conhecer a Boa Nova, vocês que já estão trabalhando por ela, vocês que estão procurando colocar em prática os ensinos do Evangelho, os ensinos dos 10 Mandamentos, que era a base da lei judaica, vocês se fazem meus irmãos, vocês se fazem meus pais, mas do ponto de vista espiritual, da comunhão com Deus, ou seja, a comunhão com as mesmas finalidades, a comunhão de ideais, de sentimentos. E aí então veio o Espiritismo para elucidar essa questão. Nós temos a parentela corporal e temos a parentela espiritual. Mas para entendermos isso, vamos falar aqui de um outro tema, que é planejamento reencarnatório. E nós espíritas consideramos que todos somos almas imortais, ou espíritos pré-existentes, ou seja, já existíamos antes de nascer, e sobreviventes, porque continuaremos vivos após a chamada morte. Muito bem, então, todos nós somos destinados à perfeição, e para isso precisamos das diversas experiências materiais, corpóreas.
E aí entra, então, a reencarnação, ou pluralidade das existências. A reencarnação acontece tanto aqui no planeta Terra, quanto em outros mundos. E para o Espiritismo também existe a pluralidade dos mundos habitados. Para reencarnar, existe um planejamento que é feito no mundo espiritual sob a supervisão dos espíritos superiores. Esse planejamento ele é delineado em linhas gerais, não nas suas particularidades, porque estas vão depender do uso que fazemos do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade que temos de pensar, de fazer escolhas, de agir, mas sempre arcando com as consequências de tudo, porque é da lei que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, nós não somos autômatos, nós não somos robôs, nada disso. Pois bem, existe um planejamento reencarnatório para a formação da família? Sim, existe, claro que existe. E tudo isso é muito dialogado, é muito conversado quando estamos no mundo espiritual. Aí nós reencarnamos, nascemos. E vamos assumir um novo corpo, novos pais, nova posição social, uma nova personalidade, sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Pois bem, quando eu começo a assumir e a controlar este meu corpo, eu começo a entrar naquele período da vida em que começo a fazer as minhas escolhas. Começo, então, a construir a minha caminhada. Como eu tenho, então, o livre-arbítrio, eu posso me distanciar ou me desviar do planejamento reencarnatório que foi feito acerca da formação da minha família? Sim, essa é a resposta. Porque se eu não pudesse me desviar, seria como se eu não tivesse o livre-arbítrio. Então, é possível, sim, que eu me una a alguém que, na verdade, não estava no planejamento. Que não era para que houvesse essa união. Mas as coisas não acontecem ao acaso. Há uma previsão divina que nos antecede. Os espíritos superiores que nos acompanham, eles já preveem o que vai acontecer na medida em que estamos utilizando o livre-arbítrio. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele é adequado às nossas decisões de vida. Então, nós podemos formar uma família do ponto de vista simplesmente da parentela corporal, ou seja, sem ascendentes espirituais. Ou seja, eu me ligar com pessoas que, na verdade, não estão ligadas diretamente a mim por laços reencarnatórios de outras existências. Mas aqueles que terão que estar comigo, eles virão de uma maneira ou de outra. Assim como eu posso refazer a minha caminhada terrena e aí ter um encontro com aqueles espíritos com os quais eu planejei, sim, estar com eles nesta encarnação. Nesse segundo caso, eu tenho uma parentela espiritual, ou seja, eu vou me ligar a pessoas que têm ligação comigo, que vêm de outras existências terrenas. E aí vem as afinidades ou os desafetos, dependendo do que construí no passado, nas relações que tive com todos esses espíritos, que na verdade são meus irmãos, já que todos nós somos filhos de Deus. Bem, cabe aqui uma pergunta. O que é mais importante? A família consanguínea ou a família espiritual? Para nós espíritas, não resta nenhuma dúvida de que a família espiritual é a mais importante. Mas isso não significa que abandonemos a família corporal, a nossa família
orgânica, porque se estamos com ela, é com ela que temos que construir a nossa caminhada. Mas agora eu vou dar uma pausa aqui nas nossas colocações, porque o nosso querido Ronaldo Gomes conseguiu fazer aí a sua conexão, já apareceu aí na nossa telinha. E aí, Ronaldo, tudo bem com você? Tudo bem, peço desculpa aos nossos ouvintes e os nossos videntes, mas eu pedi que a espiritualidade que me ajudasse, porque os laços espirituais que me unem ao Marcos é grande. Não é só pelo lado consanguíneo, no lado humano. Então, eles me atenderam e eu estou aqui conversando com você, Marcos. Aliás, eu queria dar uma outra observação. Claro que a família material, consanguínea, ela é importantíssima, porque é através dela que nós vamos nos desenvolvendo, através dos sentimentos, através das nossas emoções, e reparando em nós mesmos muitas mazelas do passado. E que, às vezes, aquela família apenas está aceitando que eu reencarne ali, que não tem vínculo nenhum. Aliás, você colocou já em uma das nossas transmissões. E que essa união é para que eu venha nessa família de espírito de uma certa envergadura a me ajudar em minha evolução. E você colocou bem, Marcos, quando nós nos unimos a afeições, por simpatias, às vezes materiais, nos deixando levar por outros interesses, e que não deveríamos estarmos nesse envolvimento. O que ocorre? Estaremos adquirindo mais débitos para o nosso futuro. Então, esse é o motivo. Quando Jesus fala esse aspecto, é bom lembrar que Jesus tinha os dois lados com todos eles. Pelo lado material, consanguíneo, e pelos laços espirituais. Não tenhamos dúvida. Só que Jesus aproveitou aquele ensejo daquele momento para chamar a sua missão da grande família universal a que ele estava predestinado. Do amor, através do exemplo, da moral, da ética, na transformação da humanidade, tanto material quanto a humanidade espiritual. É isso que é preciso ficar claro. Então, a moral estranha, como diz o Evangelho, algumas morais estranhas que Jesus tenha colocado, não foi estranha. Era o momento. Até porque eles tinham muito essa coisa de família, e Jesus quis mostrar que a importância da família, é claro, Jesus fez todo o trabalho e o dever de casa dele com Maria e com José, mas o período que vinha em sua missão, aí eu volto a nós como pais, nós estamos parindo também o destino dos nossos filhos, ou preparando nossos filhos para a vida e para o mundo. Nós devemos repensar isso. Porque nós temos essa mania, Marco, de prendermos os nossos filhos, acharmos que ele é posse. E o que acontece? Deixamos os nossos filhos presos, agarrados, e com isso vai passando de geração em geração. Então, a educação material, a educação espiritual se baseia nessa máxima de Jesus, em que ele fala: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? É verdade, Ronaldo. Pesquisando na literatura espírita, eu encontrei uma fala do Emmanuel no livro O Consolador, aliás, que é uma obra maravilhosa, também, que é feita também de perguntas e respostas, é a questão 342. Foi perguntado ao nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, é o seguinte: a resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Aí respondeu Emmanuel: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Bem, o Emmanuel, nesta sua resposta aqui na obra O Consolador, na verdade está
nos mostrando, né, que Jesus aproveitou o momento para dar aquela lição sobre a fraternidade universal. Às vezes, não é, Ronaldo? Nós nos apegamos só à nossa família consanguínea, como se não existisse mais ninguém na face da Terra. E, claro, nossos filhos, então, não são culpados de coisa nenhuma. Nós sempre temos as desculpas para eles. Mas nós temos que lembrar que somos seres de relação, que nós vivemos na sociedade, que somos dependentes uns dos outros e que o amor não pode ser exclusivista. Então, Jesus aproveitou aquele momento. Claro que sua mãe era sua mãe, claro que seus irmãos eram seus irmãos. E ele deu 1000 provas de solicitude para com eles. Mas ele aproveitou para mostrar a toda aquela multidão que estava em torno das lições do Evangelho que é preciso ter um amor maior, um amor mais pleno, né? Esse amor da fraternidade universal. E quando nós, então, nos conjugamos nos mesmos ideais, quando nós sentimos a presença de Deus, nós estamos, então, formando essa família espiritual. Estou recordando, Ronaldo, uma passagem que é contada pela nossa querida médium Ivone Pereira, e quando ela fala da desencarnação do Bezerra de Menezes, porque foi um diálogo, na verdade, que o Bezerra teve com ela, né? Então, ela estava dizendo que o Bezerra, quando desencarnou, contando para ela, disse assim, que quando ele se viu de retorno ao mundo espiritual e foi recepcionado, né, pediram que ele fosse, né, até a janela do local onde ele estava, e quando ele foi, tinha uma multidão ali, né, todo mundo olhando para ele, aplaudindo. Aí ele disse que ele recuou, olhou, né, para os amigos no mundo espiritual, e falou, mas que multidão é essa? Eu não conheço ninguém. E quem são esses? São todos aqueles que vieram aqui lhe agradecer, porque de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, você os auxiliou enquanto estava encarnado, como médico, pelas suas orações, nas reuniões mediúnicas e assim por diante. Ou seja, ele encontrou do mundo espiritual a multidão da sua família espiritual. Então, eu acho isso aí bastante significativo. E também com a Ivone, ela não teria que casar. Tem uma parte da vida dela que era isso. Sim. Ela insiste nesse casamento. Olha que interessante. Olha, se vocês puderem, vejam, leiam a biografia de Ivone A. Pereira. Então, vocês vão entender muita coisa. Não vamos falar, mas procure estudar, que vocês vão ver que belíssima passagem dela. Daí nós começamos a perceber a importância, já temos pergunta, do que está acontecendo com a humanidade hoje em relação à pandemia. Essa mensagem de Jesus com a pandemia está trazendo a família em torno de volta a essa sensibilidade que nós devemos ter. A nossa família, de fato, e sairmos para a nossa família universal. Esse aspecto da pandemia, nós temos que analisar. Eu vou repetir, antes da pandemia, nós largávamos os nossos filhos, animais, dentro do carro. Com a pandemia, nós estamos vendo essa responsabilidade da nossa família, que é espiritual e material ao mesmo tempo. E da Ivone é ímpar essa passagem. E hoje, Ronaldo, antes de entrarmos nas nossas perguntas, como a família hoje está numa dinâmica diferente, nós temos vários tipos de formação da família, hoje nós não falamos apenas em pai, mãe, filhos, avós, né? Porque hoje nós temos os chamados agregados, nós temos as famílias formadas com pais que já tiveram uma família e para essa segunda família estão trazendo filhos. Então, olha como o nosso amor tem que ser cada vez mais universal, né? Porque... Até porque há que lembrarmos, você colocou, eu assim que entrei, a parte espiritual, a nossa família universal e a nossa família espiritual, uma grande maioria nunca tivemos encarnações. Nunca ficamos reencarnados para resgatarmos alguma coisa. Uhum. É isso que é preciso entender. Em Nosso Lar, no filme, retrata um pouco disso. Não sei se você concorda. Que retrata esse aspecto. Por exemplo, você lembrou do Bezerra, mas André Luiz foi só
aquela senhora a qual ele tinha atendido, que não tinha Verdade, vínculo nenhum, mas pelos laços espirituais ficou aquela eterna gratidão a ela. verdade. É verdade, sim. Bom, acho que podemos começar o nosso segundo bloco, não é, Ronaldo? Com a Sim, vamos lá. participação daqueles que estão nos acompanhando com as perguntas, não é? Perfeito. Vamos lá. Do Rio de Janeiro, Regina. Por que temos tanta dificuldade em manter bons relacionamentos em família? Marcos Ah, explicou isso na Regina. parte da reencarnação, que eu cheguei a ouvir. Pois é, Regina, vamos explorar melhor então esse assunto, porque ele é realmente muito importante, né? Os laços que nos unem àqueles que formam nossa família podem ser laços de afeto, podem ser laços de desafeto e podem ser laços que estão iniciando hoje, no aqui e agora, sem ligação para existências passadas. Agora, Regina, pense um pouquinho aqui. Neste momento, nós ainda estamos no mundo de expiações e provas. Como diz os espíritos superiores, encontrar plena felicidade, plena fraternidade, solidariedade, cooperação, harmonia em meio a provas e expiações é muito difícil. Como somos espíritos inferiores e estamos no aprendizado de conseguir nos amarmos, é, de uma certa maneira, natural que tenhamos ainda em família alguns problemas de relacionamento. Você imagine, por exemplo, que você casou, aí veio o primeiro filho. Aí ele é recebido com todo o amor, mas ele começa a lhe rejeitar. E você não entende por que ele está lhe rejeitando. Tá? Sem colocarmos a alma aqui, nós teríamos bastante dificuldade para entender isso. Mas aí passa o tempo, você tem o segundo filho, que também é muito bem recebido, mas o segundo filho não adora você, tem um afeto, né, que parece gratuito com você, e aí agora você começou a se questionar. O meu primeiro parece que me odeia e eu não fiz nada para ele. E o segundo parece que me ama com tudo. Como explicar isso? Aí nós temos que ir para as existências passadas. Provavelmente, o primeiro filho é um desafeto do ano passado. Já o segundo filho já é um espírito afinizado com você e você com ele. É claro que em família nós temos que fazer todos os esforços possíveis para reparar esse passado. E no caso do filho, que eu chamo sempre de filho desafio, você vai ter que dar muito amor. E olha, isso lhe engrandece, porque é um verdadeiro desafio e você vai ter que se trabalhar para conseguir dar amor a ele. Agora, eu coloquei aqui a rejeição dele para você, mas pode ser o contrário, né? Você não conseguir lidar com o seu filho. Você sentiu uma coisa que lhe separa dele. Só o passado para explicar isso. Outro componente do nosso desafio existencial em família é o problema do nosso egoísmo, não é mesmo? Você vai almoçar, entra na cozinha, olha para a pia, vê aquela montoeira de pratos, talheres, panelas. Você pega o seu, almoça, o que você faz? Você contribui. Né? Ou seja, põe também o seu prato, seu talher, seu copo, tudo sujo na pia. Ó. Depois você vai acabar fazendo um bate-boca dentro de casa, porque ninguém lava aquela louça. Que a cozinha, né, está um pandemônio. Mas, vírgula, você não faz parte dessa família também? Você também não tem que se colocar como alguém que pode lavar a louça? Aliás, não lave apenas, não, enxugue e guarde também de preferência. Né? Envolva os demais familiares. Então, é essa questão do nosso egoísmo. Como, por exemplo, você que está aí jovem, chegar e dizer assim, eu vou pegar o Ronaldo, né? O Ronaldo, mas assim, que o filho dele chegar assim, pai, fui. E ele não tem tempo nem de perguntar onde, né? Foi. Aí volta lá no dia seguinte, perto do meio-dia.
Aí o Ronaldo, né, que estou pegando como exemplo aqui como pai, falou, meu filho, vamos conversar, onde é que você esteve? E já vai pegar no meu pé? Isso é essa. Não, eu sou maior de idade, não tenho que dar satisfação, não, etc, etc, etc. Isso revela egoísmo, porque nós não vivemos sozinhos, né? E devemos respeito aos nossos pais. Tá? Então, cuidado, minha gente, cuidado com isso. Tanto essa questão do nosso egoísmo, e em relação, então, a essa questão do passado, só o amor para resolver. Então, nós vamos ter que nos trabalhar para superar esses desafetos e cultivar cada vez mais afeto com os nossos filhos. A moeda, Marco, tem dois lados, né? É preciso entendermos isso. A moeda tem dois Verdade. lados. Uma família, os laços que estão ali dessa reparação, alguém tem que ceder e ser o observador através do estudo e através da sensibilidade, ou de pai ou de filho, que aí não importa a ordem, a moeda tem dois lados. Mais Sem dúvida. perguntas? Vamos lá. O que vem aí? Opa, como se explica a simpatia, a afinidade que muitas vezes vemos entre dois irmãos? Boa Muito bem. pergunta. Né? Nosso internauta aqui não quis se identificar. Realmente, olha, eu vou partir para um lado aqui de experiência própria, porque aqui na minha família, eu tenho um caso aqui de 3 irmãs. Todos estão no período infantil, todos estão na faixa etária entre 3 e 7 anos. Tá? E ocorre exatamente isso. 2, mas se dão maravilhosamente bem. Aí se agarram o tempo todo e brincam juntas. É uma coisa. Mas com a terceira, você percebe que há assim uma reação contrária, já não conseguem compartilhar as mesmas brincadeiras e, de vez em quando, que é um de vez em quando, muitas vezes, já estão brigando. Né? De uma, que é a maior, chegar assim e falar assim, tio, não, eu gosto das minhas irmãs, mas a fulana é muito chata, não sei o que, e aí você percebe, bom, mas de onde vem isso? São irmãs, são os mesmos pais, mesma família, porque 2 se dão tão bem e uma terceira é meio que rejeitada. E como ela sente essa rejeição, ela usa então da violência. Então ela atropela as 2 irmãs. Para que aqueles que estão nos acompanhando tenham ideia de como acontecer isso, por exemplo, não importa se o pai ou a mãe vão tirar lá uma foto, mais especificamente com uma delas, essa terceira já corre, né, para sair na foto, não interessa o que seja. Né? Ou ela sai na foto ou a foto não vai ser tirada. Bem, de onde vem isso? Só a reencarnação para explicar, não é mesmo? Porque não é influência da educação. Neste caso, os pais estão procurando educar as 3 do mesmo jeito, dar o amor, o afeto às 3 de forma igualitária. Então, você já percebe que elas têm tendências de caráter bem diferentes e que 2 já são espíritos afinizados, são espíritos simpáticos, e a terceira não. Talvez seja um espírito até necessitado dessas 2 irmãs e dessa família, que o Ronaldo até lembrou agora há pouco, que talvez não tenha essa ligação efetiva de existências passadas, e é um espírito que está vindo agora para poder receber boas influências das irmãs e desses pais. Claro que, em termos de educação, os pais não podem fazer distinção, mas têm que saber observar os seus filhos, perceber as suas tendências, são espíritos diferentes, individualidades, cada uma com o seu progresso, tanto intelectual quanto moral, e vão ter que dar muitas cargas de amor a essa filha, como com as outras 2, há que se ter muito diálogo para que elas entendam que a outra irmã precisa delas e que não é para ficar brigando,
mas elas precisam se compreender, precisam se tolerar e aprender a compartilhar a vivência. E os pais podem fazer dinâmicas, hein? Oi, como é que é, Ronaldo? Os pais não podem perder este momento e fazer uma dinâmica. Hoje, então, com a internet, você tem dinâmicas que você pode aproximar, fazer todo um trabalho. Gente, pesquisa, porque tem muita coisa na internet que você consegue trabalhar ludicamente com todas as crianças esses aspectos. E se ela já demonstra isso nesse seio familiar, é o que você colocou. Tende que os pais agora fazer todo um processo de aproximação, de amor, de sentimento, diálogo, até porque, senão vem aquela velha frase, agora não tem mais jeito. Será que não tem jeito? Será? É isso aí. Vamos à próxima pergunta. João Carlos São Paulo. Ô, terrinha boa. Quero entender essa visão do Espiritismo sobre família espiritual e família corporal. Tá. Não somos sempre ligados pelos laços espirituais? Aliás, você colocou bem no início, mas é bom relembrar, é muito importante. Então, vamos lá. Ele quer entender essa visão do Espiritismo sobre a família espiritual e família corporal. Não somos sempre ligados pelos laços espirituais? Aí é que está, João Carlos. A resposta nesse sempre que você colocou. Sempre, não. Nem sempre. Por isso que nós podemos ter a parentela corporal, mas essa parentela corporal não ter laços espirituais, pelo menos entre um e outro membro. Não vamos aqui dizer que são entre todos. Tá? Você me permite, João Carlos, passar a palavra a Kardec? Porque lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, Allan Kardec trabalha justamente a parentela corporal e a parentela espiritual. Olha só o que ele fala aqui no segundo parágrafo. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente, ele não está dizendo que é sempre, mas são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Continua Kardec. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Como sempre, Kardec, né, com o seu pensamento muito lógico, não deixa dúvida para nós. Mas para que você, João, entenda melhor ainda, você está aqui vendo na tela da nossa web rádio Estação da Luz dois grandes amigos, eu e o Ronaldo, que eu sou de São Paulo, capital, o Ronaldo é carioca, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro por circunstâncias profissionais do meu pai, há mais de 40 anos, e a família acabou se fixando aqui. Já era espírita, e aqui no Rio de Janeiro, ao procurar no centro espírita, quem que eu encontro? Ronaldo. Tá? E aí, então, começamos dentro da mocidade espírita e nunca mais nos largamos. Claro que nós temos os períodos que são naturais, porque questões profissionais, família e tal, em que nem sempre estamos tão juntos assim, tá? Mas está aqui a amizade. Quando surgiu o convite para fazer o programa aqui na Estação da Luz,
Eu logo pensei num programa sobre educação, porque sou um educador, estou ligado aqui à educação, e também pensei de imediato, bom, mas eu não posso fazer o programa sozinho. O ideal é ter alguém. Quem? Eu não pensei em mais ninguém. Ronaldo. Porque o Ronaldo também é educador, o Ronaldo é um pedagogo, psicopedagogo. Então, é a questão de cada colocar aqui, a questão de afinidade, de simpatia, que está sempre nos unindo em projetos, em eventos, e isso e aquilo, as duas famílias, e realmente isso pode acontecer. Eu posso não me dar bem com meu irmão consanguíneo, e me dar muito bem com meu amigo. Então, isso mostra a diferença entre parentela corporal e parentela espiritual. Muito bem lembrado, Marco. Mas tem pouco tempo isso. Nós somos novos ainda. Tem pouco tempo. Sim, é você que parece que já está no 6.0, mas eu estou longe disso ainda. Né? 6.2, mas vamos lá. Próxima pergunta. Michele, Rio de Janeiro. O que devemos fazer para melhor viver em... Olha que pergunta, hein? O que devemos fazer para melhor viver em família? Marcos? Excelente pergunta. E nós temos agora que focar o lado positivo, né? Aquilo que nós podemos fazer. Michele, eu escrevi um livro a esse respeito, né? Que é o livro Família, Espaço de Convivência. Aliás, na literatura espírita, nós temos diversas obras sobre família, de autores muito bons. Mas vamos na prática, né? O que fazer para termos um melhor relacionamento? Olha, eu vou iniciar recomendando a você colocar em prática o uso da água da paz. Tá? É uma água especial? Não exatamente. A água da paz foi ensinada pelo nosso querido Chico Xavier. Quando a coisa estiver pegando dentro de casa, tá? Antes de você falar o que não deve, antes de colocar lenha na fogueira, você vai até a cozinha, pega a água lá no copo para beber, põe a água dentro da boca, mas não engole. Fica com a água na boca. Então, enquanto os outros familiares estão lá se pegando e vão querer a sua opinião, que você fale alguma coisa, ou você está fervendo por dentro, né? Você está com a água dentro da boca. Falar com água dentro da boca é um ato de mal educação. Tá? É deseducação, que vai esperar a água para cima de todo mundo. Então você vai ter que se conter, né? Você está fervendo por dentro, o pensamento está a 1000 por hora. Mas se você não verbalizar, você não vai colocar lenha na fogueira. Aguarda. Porque vai chegar uma hora que a situação vai se acalmar. Isso é natural. Né? E aí é que sim, agora você pode engolir a água. E aí, com jeito, com calma, você vai lá tocar de leve no assunto. Agora, cuidado. Nós temos muita mania de julgarmos o nosso familiar. Aí você percebe que acalmou e fala assim, bom, agora eu vou falar lá com o meu irmão. Vamos conversar aqui? Bom, você com esse seu gênio explosivo, né? E aí você já começa já jogando pedras em cima dele. Bom, se ele tem um gênio explosivo, você já pode imaginar o que vai acontecer. Né? Ele vai explodir. Então você tem que ir com calma, com tranquilidade. Tá? Fala alguma coisa assim de leve, ou não fale nada, que às vezes o silêncio é muito importante nessas horas. Tá? Com os filhos, não queira ser a rainha. Eu falei, está falado. Eu mandei, está mandado. Que não é assim que se educa. Deixa os filhos falarem, deixa os filhos conversarem com você. Mostra que você está aberto a ouvir. Hoje, aliás, aqui a menina que estava brincando comigo aqui tem 6 anos de idade, né? E assim, você tem que fingir que eu não estou aqui. Tá bom, já entendi, vou fingir que você não está aqui. E aí, o que é que ela queria fazer? Ela queria ficar me cutucando, né? Mas ela não estava ali. Aí eu falei assim, não, deve ter um fantasma aqui. Aí ela parou e disse assim, não, eu não estou aqui, nem fantasma. Então nem fantasma? Caramba, agora ficou meio difícil, né? Porque se não tem o encarnado e não tem o desencarnado, eu já não sei o que está acontecendo aqui, mas tudo bem.
Mas você tem que entrar na brincadeira para entender o pensamento dela, o mundo dela, que é um mundo da fantasia, desse exato momento. Tá? Então, tranquilo. E assim você vai levando. Então, é muito diálogo, autocontrole, e, acima de tudo, pensa o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar. Ele ia explodir? Ia sair criticando? E eu não sei o quê. Não, Jesus não faria nada disso. Ele faria o quê? Jesus tentaria compreender, aliás, essa é uma frase do Emmanuel, ele diz assim, quem verdadeiramente ama, sabe, acima de tudo, compreender. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas você diz assim, mas tem aquela hora que, me dá nos nervos e aí não tem mais como segurar. Pois é, só que os nossos nervos não têm nada a ver com isso. O nosso sangue não ferve. Essas são coisas orgânicas. Nós é que temos que nos controlar. Então, é fazer o autoconhecimento, a autoeducação, para conseguir trabalhar, então, o amor, e aí temos um relacionamento cada vez melhor em família. Na verdade, é um policiamento que nós devemos ter, que nós queremos mudar o outro. No fundo, se pararmos para pensar, nós queremos mudar o outro. Nós não mudamos ninguém. Nós temos que nos transformar. Está em nós a nossa transformação. Não é fácil. Não é fácil. Ou vocês acham que eu sou santinho, como o Marcos também? Não, nós viemos numa luta até hoje. Se eu xingava 100 palavrões, hoje eu já estou xingando 70. Já melhorei. Tem que melhorar muito mais. Jesus escolheu 12 homens. Nenhum deles era santinho, não. Pedro, você ainda me negará 3 vezes. E os outros também tiveram suas façanhas. Tomé, Judas, todos eles. E qual foi a atitude de Jesus, bem lembrado pelo Marcos? Qual foi a ação, a conduta de Jesus? Manter, pelo exemplo, a conduta que ele vinha permeando a todo tempo. Mas é Jesus, vocês estão falando de Jesus. E nós vamos falar de quem? De quem nós vamos falar como exemplo? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos, Marcos? Jesus. Ponto. Próxima pergunta, por favor. Vamos lá. Opa! Maria Aparecida Natal. Jesus é nosso irmão? Ele não é muito superior a nós? Como fazer sua vontade para estar com ele? E aí, Marcos? Muito bem, Maria Aparecida. Vamos então, vamos fazer as suas perguntas. Né? Primeiro, Jesus é nosso irmão? Sim, ele é nosso irmão. Ele também foi criado por Deus, espírito, simples e ignorante, como nos responde os espíritos em O Livro dos Espíritos, e fez a sua jornada evolutiva, como nós estamos fazendo. Agora, Jesus já chegou ao patamar de espírito perfeito, de espírito puro. Mas você, Maria Aparecida, eu, o Ronaldo, todos nós também chegaremos. Onde Jesus fez isso? Não foi na Terra, porque a Terra passou já pelo estágio de mundo primitivo, está do mundo de expiações e provas, a transição para o mundo de regeneração, e aqui na Terra não é possível chegar à perfeição. Portanto, Jesus também encarnou em outros planetas até chegar ao espírito perfeito que ele é. Mas o fato de ser um espírito perfeito não tira dele a condição de ser nosso irmão. Continua sendo. Tá? Ele é nosso irmão, governador espiritual do planeta e que está sempre conosco. Aí entra na sua segunda pergunta. Ele não é muito superior a nós? Moralmente falando, espiritualmente falando, sem dúvida, não resta nenhuma dúvida quanto à superioridade dele com relação a nós. Mas por ser superior, é que ele vem até nós, porque essa é uma missão dos espíritos superiores, de estar
conosco, para nos auxiliar na nossa caminhada. E foi o que ele fez há 2000 anos, quando aqui esteve conosco, baixando as suas vibrações espirituais para encarnar. Ele não reencarnou, ele encarnou, porque ele nunca teve uma existência aqui no planeta Terra, porque ele é co-criador do planeta. Então, ele encarna aqui no planeta Terra para assumir essa condição de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, para nos trazer dois ensinos fundamentais. O primeiro, sobre Deus. Deus é o nosso Pai de amor, é o Criador. Então, ele desvela para nós o funcionamento exato da lei divina, quando diz, olha, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, ele traz o Pai de amor e justiça, de bondade e misericórdia. E o segundo ensino, que é o amai-vos uns aos outros, que, aliás, é um complemento que ele faz ao primeiro mandamento da lei mosaica, né? Ou melhor dizendo, dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amarás a teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, e assim por diante. E aí, o doutor da lei dá essa resposta a Jesus, não, o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus coloca, respondeu muito bem, mas há um segundo mandamento, tão importante quanto esse, amarás a teu próximo quanto a ti mesmo. Então, ele vem desmistificar Deus e vem nos trazer a mensagem de amor. Aí entra, então, a sua terceira pergunta. Como fazer a vontade de Jesus para estar com ele e estar com Deus? Aliás, nós espíritas não confundimos Jesus com Deus, nem Deus com Jesus. Deus é o Pai Criador. Jesus é o Filho, como nós também somos. Ô Maria Aparecida, para cumprir a vontade de Jesus, nós devemos nos esforçar dia após dia para cada vez mais conseguirmos amar o nosso próximo, seja ele quem for, sem preconceito, sem discriminação de qualquer ordem, aceitando-o como ele é, e sempre lembrando que se ele tem defeitos, nós também temos. E estamos todos na mesma caminhada. Por isso, voltando aqui ao tema do programa, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus olha para a multidão e diz assim, vocês são meus irmãos, vocês são a minha mãe, vocês são minha irmã, porque vocês estão fazendo a vontade do Pai Celestial, vocês já estão aqui em comunhão com as lições do amor. Muito bem, Marcos. Vamos à próxima pergunta. Já tem perguntas no ar, vi aí. Jales Antunes, Ponta Negra. As famílias de antigamente eram mais estruturadas do que as atuais? Sim ou não? Por quê? Jales, houve uma mudança na configuração da família, da chamada família tradicional. Normalmente, né? Pai, mãe, filhos, avós, tios, sobrinhos, netos. Essa é a chamada configuração tradicional de família, que continua existindo. Mas só que agora nós temos outras configurações. Mas a questão não está na configuração da família. A questão não é exatamente essa. A questão, na verdade, é de convivência. É como nós estamos convivendo. A família tradicional nem sempre teve boa convivência, tá? Nem sempre. Meus pais vieram de família tradicional, principalmente a minha mãe. E ela me contava histórias que hoje, né, não é verdade, de arrepiar o cabelo, né? Por exemplo, quando ela começou a namorar com o meu pai, né, meu tio-avô, porque era padrasto da minha mãe, né, ele colocou muito bem para ela, só no portão, você do lado de dentro e ele do lado de fora. E a sua irmã vai ficar na janela para vigiar. Família tradicional. Mas não havia liberdade, de jeito nenhum. Ai, se achassem que você estivesse fazendo alguma coisa que não poderia estar fazendo.
Quando ela conversou então com ele, falando que ele estava pretendendo, né, realmente casar, e ela talvez assim, ele olhou para mim e disse assim, pede para ele vir aqui em casa. Aí eu conversei com ele, né, e seu pai foi lá. Ele recebeu, sentou com ele na sala e ele lançou logo a primeira pergunta: quais são as suas intenções com ela? Vai depender das suas intenções. Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Né, e eles acabaram conseguindo casar. Mas veja, a convivência não era satisfatória. Não havia um verdadeiro diálogo. Os filhos não tinham um verdadeiro espaço. A coisa era meio cerceada. Havia o famoso cabeça da família, né? O chefe da família. Sabe? Então, o problema de convivência, o problema de diálogo, ele vem de muito longe da família tradicional. Às vezes você pode ter uma família estruturada em outras bases dessa formação, mas que tem uma convivência exemplar, onde tem amor, onde tem diálogo, tem a construção de um com o outro, o respeito a cada um. Né? Agora, não resta dúvida que nós temos nos deixado levar muito pela sexualidade e as suas consequências, né, sem controle. E nós estamos confundindo o amor, que é sentimento, com o sexo, que é energia, e que precisa ser uma energia, na verdade, controlada pelo sentimento, que é o verdadeiro amor. Por isso nós estamos assistindo tantos escândalos entre casais, casamentos que duram pouco tempo, porque interesses outros estão entrando nas relações e nós não estamos conseguindo exercer a renúncia, a abnegação, porque a partir do momento que você se une com alguém, não é mais só você, tem o outro agora. O Ronaldo acabou de dizer, né? É a moeda, tem dois lados. E depois os dois lados podem virar 3, 4, 5, 6, porque aí vem os filhos. Não é? Muito Então bem, tem que Marcos. lembrar de tudo isso, não é mesmo? Muito bem. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Que Jesus os É. abençoe, muita paz. Segunda-feira temos mais continuidade. Vamos manter a nossa vigilância sobre a pandemia que ainda está aí. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho e pela atenção. E deixamos a você, que está aí nos acompanhando, esse nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, para mais um programa Espiritismo e Educação. Um grande abraço, um beijo em todos os corações, até nosso próximo encontro.